Bem, pessoal, vamos começar então com um assunto novo, tá? Vimos tabela periódica e as propriedades periódicas da tabela, né? Antes de finalizarmos semana passada. E vamos iniciar hoje com o conteúdo de ligações químicas, tá? Essas ligações químicas nada mais é do que o fato de uma molécula, né, de um elemento, se unir a outro para formar molécula, certo? Existem aí três tipos de ligações. Existem ligações iônicas, covalentes e ligações do tipo metálica, tá? São as três principais ligações que a gente pode encontrar, tá bom? E aí vamos ver detalhadamente como é que se procede, como é que você vai identificar, como é que você vai trabalhar com cada tipo de ligação dessa daí. Então, vamos lá. Vamos observar algumas substâncias que a gente encontra presente no nosso dia a dia. A primeira nós temos aí água, né? Temos cloreto de sódio, temos nitrogênio, temos ozônio. E aí vocês estão vendo essas moléculas, como elas estão organizadas. Mas para que elas possam ser organizadas dessa forma, é necessário que haja características suficientes, características específicas, para que possa um elemento se unir a outro, tá? Um elemento se unir a outro. Então a gente vai ver que tipo de força, que tipo de atração, que tipo de união vai ocorrer entre esses elementos para formar uma molécula. Porque o conjunto de elementos, sem estar anexado um ao outro, não formam uma molécula, só um grupo de elementos. Tá? Então vamos lá. Por que nas substâncias os átomos estão unidos uns aos outros? Para formar a molécula, para poder também ter mais força, ter mais estabilidade, tá? Na água, há um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Sim, mas por que isso acontece? Tá? Por que você tem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio? A gente vai ver essa situação. No cloreto de sódio há apenas um átomo de cada elemento. Por que isso? No ozônio existem três átomos iguais. No nitrogênio tem dois átomos de nitrogênio, dois átomos iguais. Por que isso acontece? Aí, a partir desse conteúdo, teremos condições de responder, tá? Primeiramente, vamos falar aí dos gases e a estabilidade. Os átomos de gases nobres são encontrados isolados na natureza e isso se deve à configuração eletrônica, certo? A gente viu quando estava trabalhando com tabela periódica que os... Vou mandar, Débora. Que os gases nobres, eles são isolados, grupo zero, tá? Eles têm características próprias e podem ser encontrados no meio ambiente de maneira tal que nós conseguimos aí tê-los como átomos solitários, como átomos sozinhos, sem estar unido a outro, certo? Então, essa estabilidade é muito importante. Essas informações dos gases nobres são muito importantes, porque todos os outros elementos buscam a estabilidade de um gás nobre, buscam a configuração de um gás nobre para poder ficar estável na natureza. Então, a ideia é essa. E de que forma esses elementos vão conseguir essa estabilidade? Perdendo ou ganhando elétrons, ou ainda compartilhando elétrons. Essa é a forma que os elementos possuem de se agrupar e formar moléculas como parâmetros, né? Como comparação, né? Os gases nobres, que são justamente eles que estão estáveis.
A ideia básica é essa, certo? Outra coisa, quando a gente compara, certo? Quando a gente compara qualquer elemento químico, qualquer grupo de elementos químicos, qualquer elemento com um gás nobre, certo? A gente vai ver aí que a gente vai seguir uma regra chamada regra do octeto. Por que regra do octeto? Octeto, 8, porque a maioria dos gases nobres, com exceção do hélio, né, eles têm 8 elétrons na última camada. Então, eles são estáveis, tem a última camada estável. Então, é isso que os outros elementos buscam, estabilidade. Alguma pergunta? Não? Então, vamos continuar. Então, tem aí. O hélio são todos gases nobres, tá? O hélio, um S2, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, certo? E o radônio. Todos esses são gases nobres. Todos. Então, se você observar, com exceção do primeiro, que tem dois, tá? 2 elétrons na única camada, todos os outros que estão aí de amarelo, corresponde à última camada, porque ele não fez distribuição em camada, só organizou, tá? Em distribuição eletrônica. Então você consegue observar que se você pegar aí, por exemplo, o neônio, a última camada dele é a segunda, tá certo? Então ele tem quantos, ó? 2s2, 2p6. Tem 8 na última camada. Ou o argônio, 3s2, 3p6. Ele tem 8 também na última camada. Né? O criptônio, 4s2, 4p6. Tem 8. Xenônio, 5s2, 5p6. 8. Radônio, 6s2, 6p6. 8. Então, o que é que você observa? Que todos esses elementos, com exceção do hélio, que é o primeiro, eles possuem 8 elétrons na última camada. E a partir dessa observação é que surgiu a regra, né, que eu já falei para vocês, a regra do octeto, que diz que todo elemento químico, para ficar estável, ele tem que ter a configuração de um gás nobre, certo? Com 8 elétrons na última camada. Tem exceções? Claro, tem exceções. E vamos ver também essas exceções, tá certo? Então, com exceção do hélio, todos possuem 8 elétrons na última camada. Átomos ou íons que está com essa configuração, certo? São chamados de elementos estáveis. Estáveis. Por que estável? Porque possui uma configuração, certo? Igual à de um gás nobre, que são os únicos elementos da tabela periódica que possuem estabilidade, tá? Os átomos não estáveis se unem a outros átomos a fim de adquirir uma configuração estável. Isso é justamente o que diz a teoria ou a regra do octeto, certo? Então, nessas uniões, os átomos devem ganhar ou perder elétrons na última camada, certo? Que vocês estão vendo aí, ó, um perde e o outro ganha. Vocês viram aí que o sódio perdeu e o cloro ganhou. Uma outra situação, compartilhamento de elétrons na última camada. Eu tenho 2 hidrogênios, cada um tem um, certo? Ah, professor, ele não vai ficar com 8. Claro que não vai. Se ele só tem um, ele não tem como ficar com 8. Porém, vocês lembram do primeiro elemento dos gases nobres, que é o hélio, que são 2 elétrons na última camada. Então, alguns elementos que têm poucos elétrons, eles não formam 8 na última camada. Eles não têm a tendência de formar 8. Mas sim 2 elétrons, igual o hélio, que é o primeiro elemento do grupo dos gases nobres, tá? Então, nesse caso aí, como ele tem um apenas, cada elétron tem um, eles não têm como perder. Então, é onde entra o compartilhamento de elétrons, como vocês estão vendo aí, certo? Então, diz aí, os átomos de hidrogênio compartilham elétrons, né? Compartilharam elétrons, tá certo? E ainda tem outro tipo, que é ainda nós temos compostos iônicos, compostos covalentes,
E tem um outro que é compostos metálicos. Nós vamos ver isso mais na frente, tá bom? Alguma pergunta, pessoal, até aí? Então, só para recapitular, diz o seguinte: a regra do octeto, ou teoria do octeto, diz assim: todo elemento químico, para ficar estável, como os gases nobres, tem que perder ou ganhar elétrons, ou ainda compartilhar, quando necessário, para ficar com 8 elétrons na última camada, ou para possuir a mesma configuração de um gás nobre da última camada, certo? Levando em consideração que o hidrogênio ele tende a ficar com 2 e não com 8. Quem é que possui 2 elétrons na última camada? O hélio, que é o primeiro gás nobre da tabela periódica. Tá? Então vamos lá. Os átomos com menos de 4 elétrons na última camada devem perder esses elétrons formando cátions. Cátions estáveis. Como assim, pessoal? Vou mostrar para você. Só um segundo. Então ele já mostra aqui como é que você vai fazer. Mas deixa eu colocar como exemplo, fazer alguns aqui, para que vocês possam entender melhor. Então, primeira coisa, certo? Que foi a primeira informação que ele passou aí para vocês. Só um segundo. Pronto. A primeira informação que ele passou aí para vocês foi o seguinte: todo átomo que possuir na última camada, na distribuição eletrônica, na última camada, um, dois, três elétrons, um, dois ou três elétrons, eles perdem, certo? E, dois, os que possuem quatro, cinco, seis ou sete, eles ganham, só apagar isso aqui, eles ganham elétrons, certo? Perdem elétrons e ganham elétrons. Nós tínhamos visto isso anteriormente, que todo elemento que perde elétron, certo? Ele é chamado, quando ele perde, ele fica com carga positiva e ele é chamado de cátion. E todo elemento que ganha elétrons, ele tem carga negativa e ele é chamado de ânion. Como assim, professor? Vamos lá. Eu tenho um sódio. Sódio tem número atômico 11. Fazendo a distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Vou só ajeitar isso aqui. Pronto. Então, 1s2, 2s2, 2p6. 10, 3s1, 11. Camada K, camada L e M. O elemento que possuir um elétron na última camada, como eu disse, né? Um, dois ou três, ele tem a tendência a perder esse elétron. Quem perde fica com carga positiva. Então, o sódio, a carga do sódio, de número atômico quanto, vai ser 1 mais, porque ele perdeu um elétron. Vamos ver o cálcio, número atômico 20. Fazendo a distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 10, 3s2, 3p6,
Eu tenho aqui 10, 18, 4s2, 20. Então, camada K, L, M, N. K, L, M, N. Então, qual é a última camada do cálcio? A última camada do cálcio, 4s2. Então, foi o que eu disse, terminou com um, dois ou três, ele perde, então tem a tendência a perder. Perdendo, o que é que acontece? Fica cálcio, número atômico 20. Quem perde é positivo. Perdeu 2, 2 mais. Vamos ver o outro. Alumínio, número atômico 13. 1s2, 2s2, 2p6. Eu tenho um 10. 3s2, 12. 3p1. Camada K, L, M. Na última camada eu tenho quantos? 3. Quem tem 3 elétrons na última camada perde, certo? E como é que vai ficar o íon? Alumínio tem número atômico 13, perdeu 3. 3 mais. Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Beleza. Então a gente viu agora quando tem até 3, certo? Um, 2, 3 vai perder, vai ficar com carga positiva, tá? Agora vamos ver o que acontece com 4, 5, 6 e 7. O que é que acontece, tá? Primeiro eu vou adiantar aqui Vocês vão tirar print disso aí? Posso apagar? Beleza. Vou apagar aqui. Então, continuando. Depois eu volto para o 4, 5, 6. Então, menos de 4 elétrons na última camada devem perder se transformando em cátion. Então, o sódio, que é o que eu já fiz, na última camada ele tem 3s1, certo? Então, ele vai ficar como? Ó, perde um elétron. Alumínio, tem 3 na última camada, vai perder quantos? Vai perder 3 elétrons, certo? O cálcio, que eu tinha falado para vocês, tá? Então, o cálcio, ele tem 2 elétrons na última camada, vai perder os dois, tá bom? Agora vamos ver. Mais de 4, 4, 5, 6, 7, certo? A partir de 4 ganha elétrons, não perde, ganha elétrons. Como assim, professor? Ganha elétrons? Vou mostrar para você. Então, eu tenho aqui, ó, vamos pegar 4, carbono. Opa, que carbono? Será? Ó, carbono, C. Ele tem número atômico 6. Então, 1s2, 2s2, 2p2, camada K, L, certo? O que é que acontece? Ele tem na última camada 4 elétrons. A partir de 4 ele não tem a tendência a perder, certo? Quem tem 4 elétrons na última camada, a tendência vai ser ganhar. Quem ganha fica com carga negativa. Quem perde fica com carga positiva. Não esqueça que é o contrário. Então fica carbono, número atômico 6.
a carga fica 4 menos. Vocês vão ver que quem termina com 4 elétrons na última camada, vão existir casos especiais em que ele também pode perder esses 4, certo? Mas são casos especiais com elementos que têm uma maior quantidade de elétrons nas camadas, tá bom? Mas por enquanto vamos agir assim. Outro, vamos pegar outro elemento. Agora com 5 na última camada, nitrogênio. Opa, desculpa, eu fiz uma besteira. Então, carbono 6, um S2, 2S2, 2P2, Kl. Na última camada eu tenho 4, então fica 4 elétrons na última camada. Então ele fica carbono 6, 4 menos. Agora eu tenho nitrogênio, número atômico 7. Pronto. Então, nitrogênio, número atômico 7, faça a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p3, camada Kl. Na última camada, eu tenho 5 elétrons. 5 perde? Não. 5 ganha. Quem ganha positivo ou negativo? Fica negativo. Aí você vai dizer, professor, então quer dizer que vai ficar assim, nitrogênio 7, 5 menos. Isso aqui está errado. Por que está errado? Porque a partir de 5 elétrons na última camada, certo? De acordo com a regra do octeto, tem que ficar com 8. Então, se eu tenho 5, para 8 faltam quantos? 3. Sendo assim, o nitrogênio é representado como N, número atômico 7, 3 menos. Por que 3 menos, professor? Porque o nitrogênio tem 5 na última camada e precisa ganhar 3 para ficar estável. E não ganhar 5. 5 ele já tem. Se ele tem 5 e ganha 5, ele fica com 10. Passa, não pode. Ele tem 5 e precisa ganhar 3. Então, se ele precisa ganhar 3, o nitrogênio é 3 menos e não 5 menos. Alguma dúvida? Então, continuando. O oxigênio tem número atômico 8. Um S2, 2S2, 2P4, camada Kl. Na última camada, ele tem 6. Se ele tem 6, significa dizer que para 8 faltam 2. Então é por isso que o oxigênio, ele é oxigênio, número atômico 8, ele vai ser 2 menos. Por quê? Porque ele tem 6. Precisa de 2, precisa ganhar. Quem ganha é negativo. Então precisa de 2 para ficar com 8. Tá? E o último exemplo aqui, eu tenho o flúor, número atômico 9. Um S2, 2S2, 2P5. Camada K, camada L. Na última camada, o flúor tem 7 elétrons. Para 8, ele tem que ganhar quanto? 1. Então fica flúor com número atômico 9. Ele tem que ter, a carga dele é 1 menos, porque ele precisa ganhar 1 elétron na última camada. Alguma dúvida, pessoal, sobre isso aí? Vão tirar print, isso ajuda bastante, viu? Na hora de fazer lá depois. Mas tudo bem. Vou apagar então. Não, professor, vou tirar print. Então, tire. Pronto. Pronto.
Beleza, então. Então, aqui continuando, ó, 4 elétrons, a gente viu o enxofre aí, ó, termina com 6 na última camada. Então, se ele tem 6 na última camada, para 8 faltam 2. Então, ele tem que ganhar 2 elétrons, tá? Para ficar com 8. Outro elemento, cloro. Na última camada, ele tem 7. 2 mais 5, vocês estão vendo de amarelo aí, dá 7. Se ele tem 7 para 8, falta quanto? Um elétron. Então, ele tem que ganhar um elétron na última camada. Ok? Então vamos lá. Responder algumas questões para que a gente possa ir exercitando o que a gente já viu. Para adquirir configuração eletrônica de um gás nobre, um átomo de número atômico 16 deve. O número atômico dele é 16. O que a gente faz? Distribuição eletrônica, tá? Então faz aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 10, 3s2, 12, 3p4, 16. Camada K, L, M. Na última camada, ele tem 6 elétrons. Se ele tem 6 para 8, faltam quanto? 2. Então, ele vai ter que ganhar 2. Quem ganha é negativo, 2 menos. Ou seja, ele vai ter que ganhar 2 elétrons. Né? Então, receber 2 elétrons, está aí a alternativa letra D. Alguma pergunta? Não? Beleza. Vou apagar aqui. Pronto. Continuando, ó. Fez a distribuição eletrônica, 6 elétrons na última camada. Para 8, faltam 2. Então, se faltam 2, ele ganha 2 elétrons. Tá certo? Alternativa correta, letra D, como a gente já viu. Tá bom? Vamos ver outra. Segunda questão diz assim: um elemento de configuração, um S2, S2, SP6, PS2, 3P5, possui forte tendência para. Ó, se ele termina com 3s2, 3p5, quantos elétrons ele tem na última camada? Ele tem 7 elétrons. 7 elétrons. Ele tende a fazer o quê? Perder 5, perder 1, perder 2, ganhar 1. Qual que vocês acham que é a alternativa correta? Letra E. Exatamente, Analisa. Ele tem 7, para 8 falta 1. Então ele tem que ganhar um elétron. Realmente a alternativa correta vai ser a letra E, né? Tem a distribuição, 7 elétrons na última camada, quem tem 7 precisa ganhar 1, alternativa letra E, ok? De acordo com a regra do octeto. Terceira questão. Em relação ao cálcio, no atômico 20, elemento presente nas substâncias carbonato de cálcio e sulfeto de cálcio, é correto afirmar que o cálcio, o que é que a gente sabe do cálcio? Então, cálcio, vamos lá. Como a gente viu, cálcio tem número atômico 20. Se ele tem número atômico 20, a gente faz a distribuição eletrônica, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dá 18, 4s2, dá 20. Então, terminou em 4s2. Vamos lá. Se termina em S, subnível dele é S, a família é representativa, ou seja, é família A. Elemento representativo é da família A. E em qual número da família A? Como ele tem 2 elétrons, então vai ser 2A. Elemento da família 2A. De acordo com a tabela periódica, em que grupo ele está? A 2A está no segundo grupo.
Como é que a gente sabe o período? Ó, pessoal, período a gente sabe de acordo com o número quântico principal. Então, ele é do quarto. Vou colocar outra corzinha aqui. Ele é do quarto período, ok? Então, letra A. Se encontra no terceiro período? Não. Possui quatro elétrons na camada mais externa? Não, possui dois. Possui tendência a formar íons com carga positiva? A gente viu que todo elemento que termina com um, dois ou três elétrons, tendência a perder. Quem perde a carga é positiva. Se quem perde a carga é positiva, a resposta correta, então, vai ser a alternativa letra C. A letra D diz: pertence à família dos metais alcalinos. Não. Família 2A não é metal alcalino. É metal alcalino terroso. Metal alcalino é da família 1A. Alguma pergunta? Então vamos lá. Então fez aí a distribuição, dois elétrons na última camada. Se encontra no quarto período, como eu já falei para vocês. Possui dois elétrons na camada mais externa. Possui tendência a formar cátion, quer dizer, com carga positiva, certo? E pertence à família do metal alcalino terroso, como eu já falei. Alternativa correta, letra C. Dê uma olhadinha nessa questão, pessoal. Veja aí se vocês conseguem ver qual seria a resposta correta. Tá? Só um segundinho. Já vou. E aí, pessoal, já sabe? Diz assim: na ligação química de um átomo X, alcalino terroso. Olha que legal, pessoal. Isso só funciona com a família A, tá? O que eu vou dizer agora só funciona com a família A. O elemento X, ele é da família do alcalino terroso, família 2A. Se ele é 1A, 2A ou 3A, ele tende a perder elétrons. Quem perde fica com carga positiva, ou seja, 2A vai ficar 2 mais. Famílias 4A, perde não, família 4A, 5A, 6A e 7A tende a ganhar elétrons. Enquanto a família 1A, 2A e 3A perde, ficando com carga positiva, a família 4A, 5A, 6A, 7A ganha, ficando com carga negativa. Se os halogênios da família 7A tem 7 elétrons na última camada, para chegar a 8, falta 1. Então, ele vai ser Y1 menos. Então, 2 mais, X2 mais Y1 menos, ou só menos, da alternativa letra C. Isso aí, Carlos. Letra C. Conseguiram entender direitinho? Família 1A, 2A, 3A possui um elétron, dois elétrons e três elétrons na última camada.
tem tendência a perder, formar carga positiva, cátions. Enquanto que a família 4A, 5A, 6A, 7A, 4, 5, 6 e 7A tem a tendência a ganhar elétrons, né? E ficando com carga negativa. Quem perde carga positiva é chamado de cátions, quem ganha carga negativa é chamado de ânions. Então, carga positiva se chama cátions. Carga negativa se chama ânions. Ok? Os cátions da família, estou falando só da família A. 1A, 2A, 3A. Perde elétrons, fica com carga positiva. E ânions, 4A, opa, que 49. 4A, 5A, 6A e 7A. Tem a tendência a ganhar elétrons, ficando com carga negativa. Tá bom? Posso seguir ou vou tirar print? Vou tirar print, professor. Tira lá, Calmane. Pronto. Pronto, então vamos seguir, tá? Estamos seguindo. Vou apagar aqui. Então fica assim. Ó, 2A perde 2 elétrons. X2 mais. 7A ganha 1 elétron. Y menos. Alternativa letra C. Agora vamos lá. Ligação iônica ou eletrovalente. O que é isso? Ligação iônica ou eletrovalente é quando acontece de um composto ser formado a partir de um elemento que tem pouca carga na última camada, poucos elétrons, e outro que tem muitos elétrons na última camada. Ou seja, toda ligação iônica, obrigatoriamente toda ligação iônica, ela é formada a partir de um cátion e de um ânion. Sempre, certo? Então, toda ligação iônica é formada de um cátion e um ânion. Cátion tem carga o quê? Positiva. Ânion tem carga o quê? Negativa. Cátion perde elétrons. Perde. E vai ser aí quem tem na última camada 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. E ânion, carga negativa, ganha elétrons. Eles vão ganhar, certo? Então, eles ganham elétrons. Quem é que vai ganhar? É o elemento que na distribuição possui 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. E sempre a ordem será essa. Sempre, 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 sempre. Primeiro é o cátion, o positivo, e depois é o ânion negativo. Como assim, professor? Veja só. Eu tenho sódio, que é um mais, e tenho o cloro, que é um menos. Então, como é que vai ficar a formação da substância? Sempre o positivo vem primeiro sem a carga, Na, e o cloro vem depois sem a carga, Cl. Então fica NaCl, que é o sal de cozinha. Certo? Que é o cloreto de sódio. Perguntas até aí? Posso apagar? Pode. Então vamos lá. Então, ligação iônica ou eletrovalente. Esta ligação ocorre devido à atração eletrostática entre íons de cargas opostas, ou seja, o de carga positivo, ou átomo de carga positiva, vai ser atraído pelo átomo de carga negativa. Aquele elemento que possui menor quantidade de elétrons vai ser atraída pelo elemento que possui maior quantidade de elétrons.
Isso é atração eletrostática. Um corpo maior sempre atrai um corpo menor. É como a Terra e a Lua. A Terra é maior do que a Lua, então ela exerce uma atração sobre a Lua. O Sol é maior do que os planetas, então o Sol exerce uma atração sobre os planetas. A Terra é maior do que nós, seres humanos. É por isso que nós somos atraídos pelo planeta Terra e ficamos na sua superfície, tá certo? Não conseguimos aí pular e sair voando, por exemplo, tá bom? Por que que na Lua é possível, né, pular e conseguir chegar a uma distância maior? Porque a atração da Lua em relação ao corpo é menor do que a atração gravitacional da Terra em relação a esse mesmo corpo, tá bom? Só que são atrações diferentes. Quando a gente fala de Terra, de Lua, de um objeto maior com um objeto menor, isso é atração gravitacional ou força gravitacional, certo? Na física você vê aquele Gzinho, né? Que é 9,8 metro por segundo ao quadrado. Ou então, arredondando 10 metros por segundo ao quadrado. Vocês veem isso aí em física. Aqui na situação, como a gente está trabalhando com elétrons, é atração eletrostática ou força eletrostática. Sim, pode ser chamado também de força G, Carlos. É justamente a força gravitacional, tá? Alguns livros chamam de força G, tá? Então, na ligação iônica, os átomos ligantes apresentam uma grande diferença de eletronegatividade, ou seja, um tem poucos elétrons e outro tem muito elétron. O que tem pouco elétron vai ser justamente o metal. Os metais da tabela periódica têm poucos elétrons na última camada. Sendo assim, eles vão possuir carga positiva e vão ser atraídos por ametais, que possuem uma maior carga, quantidade de elétrons, certo? E vão atrair os metais. Os ametais atraem os metais, ok? Então, ligação entre sódio e cloro. Eu só fiz lá a união, agora eu vou fazer passo a passo para que vocês consigam entender como é que essa atração, como é que essa união acontece. Vamos lá, preste atenção. Eu tenho sódio, vou fazer a distribuição, vou partir inicialmente da distribuição, que é para vocês verem o que é que acontece, tá bom? Então, eu tenho sódio, número atômico 11, faça a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 10. 3s1, 11. Na última camada, eu tenho um elétron. Se eu tenho um elétron, o que é que acontece? Eu tenho o sódio com apenas um elétron. Um elétron. Tá certo? Ele vai ter tendência a perder, ele vai ter carga positiva, tudo isso a gente sabe. Mas vamos mostrar primeiro o efeito da ligação nos íons. Depois eu tenho cloro. Cloro. Número atômico 17. Só apagar esse sódio, botar mais embaixo, tá? Esse aqui. Cloro. Número atômico 17. E eu tenho aqui o sódio, que tem um elétron na última camada. Então, fazendo a distribuição do cloro, eu tenho um S2, 2. Peraí. Eu tenho um S2, 2S2, 2P6, 10. 3S2, 12. 3P5, 17. Então, na última camada, eu tenho quantos? 7 elétrons. 7 elétrons. Então, tenho aqui o cloro, que possui 7 elétrons na última camada. 2. Estou representando o elétron pelo X.
2, 4, 6, 7. Para ficar estável, o sódio tem um, precisa perder um. Na última camada, ele precisa perder um. O cloro tem 7 na última camada. Então, se ele tem 7, para ele ficar com 8, ele precisa ganhar um. O que é que acontece? Ó, o sódio perde um e doa esse um para o cloro. Essa é a representação que nós fazemos. O cátion vai perder elétrons, o ânion vai ganhar. A representação é essa: um perde e outro ganha. Circula o elétron que vai perder e coloca no outro que está ganhando. Sendo assim, eu formo aqui os íons. Os íons eu tenho Na. Ah, que lápis abençoado. Eu tenho Na. Perdeu um, então ele é um mais. E o cloro ganhou um, então ele é um menos. São os íons. Primeiro é o cátion, segundo é o ânion. Aí, como é que a gente vai formar agora o composto iônico? Como é que a gente vai formar o composto iônico? Simples. Primeiro vem o cátion positivo, Na. Depois vem o negativo, Cl. Como ele só tem um elétron, eu só faço tirar as cargas. Então, esse aqui é o composto formado a partir do cloro e do sódio, formando aí o cloreto de sódio. Perguntas? É bom lembrar disso, viu? Vocês vão precisar. Tirem print, quem puder. Vamos lá, vou apagar. Então tem aqui, sódio, número atômico 11, fez a distribuição, perde um. Cloro tem 17, fez a distribuição, recebe um elétron, tá? Então, como eu desenhei para vocês, o sódio tem um, vai perder, o cloro tem 7, vai ganhar. Então, ó, fez a mudança, o sódio fica positivo, o cloro fica negativo, certo? Quando se unem, vão formar NaCl, que foi o que eu mostrei para vocês. Cloreto de sódio é o nome desse composto, que a gente vai aprender esse ano a escrever o nome dos compostos. Tem as regrinhas para que eu possa mostrar a vocês como é que vocês aprendem a colocar o nome dos compostos. Ok? Beleza? Alguma pergunta? Não? Então vamos seguir. Olha aqui o que é que acontece com o sódio. Ó. Ele vai tirar um elétron dele e vai dar o cloro. E aí os dois se unem, tá? Formando o NaCl. Tá bom? Isso é uma outra forma, outra visão de você observar. Certo? Vamos ver agora essa do magnésio e do cloro. Vou fazer aqui antes, que é para vocês terem uma visão diferenciada. Então, tem o magnésio, número atômico 12. Deixa eu ajeitar aqui. Magnésio, número atômico 12. E o cloro, número atômico 17. Faça a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 10. 3s2, 12. Na última camada, ele tem dois elétrons. Então, ele vai perder dois elétrons, ficando com carga positiva. O outro, cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 10. 3s2, 3p5.
Na última camada, ele tem 7 elétrons. Para 8, faltam 1. Então, ele tem que ganhar um elétron. Quem ganha fica com carga negativa. Então, preste atenção. O cálcio, ele tem que perder 2. O cloro tem que ganhar apenas 1. Apenas 1. Então, tem o magnésio, com 2 elétrons que ele tem que perder, e o cloro, com 7 elétrons que ele tem que ganhar apenas 1. O que você faz? Você vai pegar um elétron do magnésio e vai doar para o cloro. Professor, o cloro está ok, mas o magnésio ainda tem que perder 1. Quando isso acontece, o que é que eu faço? Bem, repito, outro cloro, coloco outro cloro com a mesma quantidade de elétrons, 7, para que esse elétron do magnésio que não foi doado, ele possa ser doado agora. Aí sim, a ligação está correta. O que é que você consegue observar? Bem, vamos lá, fazer os íons. O magnésio, ele tem cada magnésio, ele perdeu quantos elétrons? Ele perdeu 2 elétrons. Quem perde fica com que carga? Deixa eu só botar esse aqui do outro lado, para que vocês possam ver a sequência. Então, magnésio, ele perdeu quantos? Ele perdeu 2 elétrons, ó, tá aqui, ó. Então, se ele perdeu 2 elétrons, ele fica com 2 mais. Cada cloro, não é os dois, não, é cada cloro ganhou quantos? Ganhou 1. Cloro ganhou 1. Quem 1 fica o quê? Negativo. O que foi que eu disse para vocês? Bem, primeiro vem a carga positiva e depois vem a carga negativa. Cloro, 1 menos. Primeiro vem a carga positiva, depois vem a carga negativa. Então, a primeira coisa que eu coloco é o magnésio. Depois é o cloro. Só que se você observar, as quantidades são diferentes. Quando as quantidades são diferentes, o que é que eu faço? Inverto. Esse magnésio ele vai receber 1 e o cloro ele vai receber 2. Então vai ficar MgCl2. Essa é a fórmula química. Aí, como é que você sabe que está certo? Ó, quantos magnésios eu tenho aqui? 1. Ó, aqui, um magnésio. Quantos cloros eu tenho aqui? 2. Ó, aqui, 2 cloros. Então, a fórmula química que eu fiz está correta. Perguntas? Perguntas? Vamos tirar print? Tirou? Beleza. Vou fazer outro então. Agora eu quero que vocês façam. Quero que vocês façam agora, tá? Fazer o quê? Bem, vocês vão fazer ferro, ferro não, alumínio, número atômico 13, alumínio, número atômico 13, e vamos colocar o flúor, número atômico 9. Vamos lá, pessoal, faça isso aí. Bora. Um minutinho.
Pronto, pessoal. Primeira coisa que vocês fazem, distribuição. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 10. 3s2, 12. 3p1. Na última camada, eu tenho 3 elétrons. 3 elétrons. Se eu tenho 3 elétrons, a tendência vai ser o quê? Perder 3 elétrons, certo? Perder 3 elétrons, ficando com carga Positiva. positiva. Esse Ezinho menos significa elétron, tá? Ficando com carga positiva. Agora, do flúor, 1s2, 2s2, 4. 2p5, 9. Na última camada, ele tem 7 elétrons, então ele ganhar, vai ganhar. Se ele ganha, se ele tem 7 para 8, falta um elétron. Então ele vai ganhar um elétron, certo? Ficando com carga negativa. Aí você vai montar o esqueminha dele, certo? Então, alumínio, ele tem quantos elétrons na última camada? 3. E o flúor tem quantos? O flúor tem 7. 2, 4, 6, 7. Então, esse flúor, deixa eu ajeitar aqui. Esse flúor tem 7, ele vai precisar ganhar quantos? 1. Então, um elétron do alumínio vem para o flúor. Mas o alumínio tem que ganhar mais 2. Então, eu desenho mais 2 flúor. Cada um com 7, tem que ser a mesma quantidade. E faço a doação de outro. Aí, pego outro flúor com a mesma quantidade e faço a doação do outro. Agora sim, eu retirei os 3 elétrons que estavam sobrando do alumínio e completei os do flúor que estava precisando, cada um de um alumínio, de um elétron. Com isso, eu posso afirmar o seguinte. Com isso, eu posso dizer que o alumínio, ele perdeu quantos elétrons? Perdeu 3 ao mesmo tempo. 3. Quem perde fica com carga positiva. E cada flúor ganhou quantos? 1. Quem ganha fica com carga negativa. Quando eu vou montar o meu composto, primeiro vem o positivo, depois vem o negativo. Para saber a carga, a quantidade, o que é que eu faço? Ó, eu tenho que inverter. 3, como são diferentes, desce e 1 desce. 1 eu não preciso colocar. Então, vou colocar só o 3. Então, fica AlF3. Como é que eu sei que isso está certo? Ó, simples. Eu tenho aqui um alumínio, tá aqui um. E tenho 3 flúor, tá aqui, ó. 1, 2, 3 flúor. Então, realmente, isso aqui está correto. Perguntas? Vamos tirar print disso? Eu vou retirar, tá? Depois eu coloco mais exemplo. Então, aqui a gente já viu o magnésio, né? O que é que acontece? Ó, cada elétron do magnésio vai para um cloro, como nós já vimos, certo? E aí eles se unem formando um composto C, só. MgCl2, que é o cloreto de magnésio.
Vamos lá, uma regra prática. Para compostos iônicos, poderemos usar na obtenção da fórmula final o seguinte esquema. Eu tenho CXAY. Então, o X ele vai descer para o A, vai cruzar para o A, que é a quantidade, e o Y, a quantidade, vai descer para o C. Eles vão inverter. Assim, ó. Sempre, é o que eu estava fazendo lá. Vamos, antes da questão, deixa eu mostrar mais uma outra situação. Ó, professor, você só mostrou o positivo. E se for o negativo diferente? Por exemplo, eu tenho aqui de positivo, vamos botar o sódio mesmo, Na, número atômico 11, e vamos botar o oxigênio, número atômico 8. Então, sódio 1s2, 2s2. Deixa eu só ajeitar isso aqui. 2s2, 2p6 dá 10, 3s1. Então, na última camada, ele tem um elétron. Se ele tem um elétron, então a carga dele vai ser Na1+, porque ele vai perder um elétron. Um elétron. Vamos ver o oxigênio. Oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. Então, na última camada, ele tem 6 elétrons. 6 para 8, faltam 2. Então, o oxigênio tem que ganhar 2 elétrons. Tá? Cuidado, é a última camada. Não é o último subnível. Lembra, é a última camada para você contar. Então, o que acontece? De novo, o sódio, eu só tenho um, mas o oxigênio, ele tem 6. Ele precisa de 2. Então, um sódio vai para cá. Sim, mas eu estou precisando de 6, não é de 7. Aí eu desenho outro sódio, também com um elétron, e vou fazer a doação, e aí sim todos estão estáveis. Cada sódio perdeu um, e cada oxigênio, quer dizer, o único oxigênio ganhou 2. Então, sódio, como é que fica? Se ele perdeu, cada um perdeu um, então ele vai ficar com um mais. E o oxigênio? Ganhou quanto? 2. Então, o oxigênio vai ficar com 2 menos. O que é que eu faço? Eu inverto, ó, o número um vem para cá e 2 vem para cá. Como um não precisa colocar, como é que vai ficar? Na2, ó, tá? Aí você vai e confere. Quantos sódios eu tenho? Tenho 2, tá certo aqui, ó, 1, 2. Quantos oxigênios eu tenho? Tenho um, ó, tá certo, lado esquerdo, só um. Então, o que eu fiz está correto. Dúvidas? Tranquilo? Vamos tirar print. Então, vamos para o próximo. Eu vou passar mais um exemplo. Vamos lá, para vocês verem a diferença. Vamos pegar o alumínio, que tem número atômico 13, e o oxigênio que tem número atômico 8. Distribuição: 1s2, 2s2, 2p6, 10. 3s2, 3p1. Então, na última camada, ele tem 3 elétrons. Então, ele vai ficar com alumínio 3+.
porque ele precisa perder 3 elétrons. Agora o oxigênio. 1s2, 2s2, 2p4. Camada KL. Na última camada, ele está com 6, então ele precisa de 2. Então o oxigênio precisa ganhar 2. 2 menos. Alumínio precisa perder 3 e o oxigênio precisa ganhar 2. O que é que eu faço? Faço primeiro alumínio, que tem 2 elétrons. Aliás, desculpa, tem 3. Aí eu pego o oxigênio, que tem 6. O oxigênio precisa ganhar 2. Então eu vou e coloco, 1, 2. Só que o alumínio ainda está sobrando 1, ele tem que perder 3. Então eu vou e coloco outro oxigênio com a mesma quantidade, 6. E faço a transferência. Só que o oxigênio precisa de 2, não precisa de 1. Então eu faço outro alumínio com 3. Professor, não posso fazer só com 1, não? Não, tem que ser com a quantidade total que ele precisa. Então, transfiro 1. Ah, professor, os oxigênios estão ok, mas o alumínio ainda está faltando 2. Então eu faço outro oxigênio. Precisa de 2. Aí eu pego os 2 que está sobrando aqui do alumínio e transfiro para ele. Agora sim, eu fiz toda a distribuição eletrônica. Alumínio, vamos fazer as cargas. Ele perdeu, cada alumínio perdeu quantos? 3. Quem perde é positivo, 3 mais. Cada oxigênio ganhou quantos? Cada oxigênio ganhou 2. Quem ganha fica positivo. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Oxigênio, cada oxigênio ganhou 2. Quem ganha fica negativo. Aí, o que é que eu faço? Como são diferentes as cargas, ó, o 3 passa para o oxigênio, o 2 passa para o alumínio. Como é que vai ficar o composto sem as cargas? Al2O3. Fica assim o composto iônico. Perguntas? Perguntas, pessoal? Ok, vamos tirar print. Ok, Vitória. Vou apagar então, tá? Então vamos lá para a questão. Um composto formado pela combinação do elemento X, número atômico 20, e elemento Y, número atômico 9, provavelmente tem qual fórmula? Aí o que é que você faz? Número atômico 20. Z é número atômico 20. Faça a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6 dá 10. 3s2, 3p6, 18. 4s2, camada K, LMN. Na última camada eu tenho 2 elétrons. Então ele vai ficar Z. Z não, que Z? Ele vai ficar X. Como ele tem 2, ele tem que perder 2. 2 mais. Vamos ver o Y. O Y tem número atômico 9. Então faça a distribuição. 1s2, 2s2, 2p5. Camada KL. Na última camada tem 9 elétrons. Aliás, 7 elétrons. Ele tem 7. Para 8 falta 1. Então Y
vai ser 1 menos. Aí nós vimos que x2 menos y1 menos, esses valores aqui desce, o que tem 1 não precisa colocar, aí vai ficar x, y2. X, y2 dá a alternativa letra B. B. Exatamente. Perguntas? Eu já, Vitória. Tu não assinou, não? Vou mandar de novo. Tá aí a lista de presença. Ainda dei print. Tirou? Beleza, então vamos continuar. O laboratório de vocês está bem avançado na construção. Graças a Deus, amém. Já estão todas prontas, as paredes já estão todas prontas. E tá faltando só. Já está começando, já está rebocado por fora, já está toda lisinha por fora. E por dentro, não, quase toda lisinha por fora, estão terminando. E por dentro já começaram a organizar o piso. Acho que no máximo ano que vem já está concluído para que a gente possa usar, né? Vamos lá. Então, ó, numeração por 20, fez a distribuição eletrônica, 2 na última camada. O Y, né? Perde 2 elétrons, carga 2 mais. O Y, 9 elétrons, fez a distribuição, 7 na última camada, perde 1, carga Y1 menos. Então, 2x2, Y1 inverte e vai ficar x, Y2. Não precisa colocar o 1, tá? Alternativa, Amém. letra B. Algumas, Eu Carlos, aprendi dá para mais fazer também. algumas explosões. Vê só aí, número 2, questão 2. Qual a fórmula esperada para um composto formado pela união de um elemento do grupo A, metálico A, do grupo 1, e o elemento metálico B do grupo 15, certo? 15. Então, se você observar, quem é 1 é porque é 1A, certo? Quem é 15, se você olhar na tabela periódica, você vai ver que é da família 5A. Então, o elemento A, certo? O A é o símbolo do elemento. Vou colocar até maior. O A, se ele tem um elétron, se ele é do grupo 1, ele tem um elétron na última camada. Então, ele vai ficar 1 mais. Se ele é o B, ele é do 5A, certo? Grupo 15, ele é do 5A. Então, se é do 5A para 8, falta 3. Então, ele é 3 menos. O que é que vai acontecer? Ó, inverte, 1 desce, 3 desce. E ele vai ficar aqui com A3B. É esse composto que vai formar. Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Não? Então vamos lá. Então aqui vocês observam, né? Família 1A perde um elétron, fica 1 mais. O B ganha 3 elétrons, né? Do grupo 15 ganha 3 elétrons. Inverte aí e vai ficar A3B, como nós vimos. Tá bom? Vamos outra aqui. Terceira questão. Num composto é formado pelo cátion X e Y. Cátion X e ânion Y.
com fórmula molecular X2Y3. Então, assinale a informação correta. Ele está pedindo, na verdade, o contrário, né? Ele disse que ele é X2Y3. Se eu quero a carga, o que é que eu faço? Eu inverto o contrário, ó. Esse sobe e o X sobe para o outro. Fazendo que o que fique X, sempre o primeiro é positivo, 3 mais, e o Y sempre, o segundo é negativo, 2 menos. Certo? Aí o que é que eu sei mais? Bem, o positivo perde e o negativo ganha. Aí vamos lá. O X possui 2 elétrons na camada de valência? Não. Ele possui 3, então está errado. O Y possui 6 na camada de valência? Sim, porque 6 para 8 falta 2. Então ele tem que ganhar 2. A resposta correta vai ser letra B. Letra C dizia aí, o Y possui 2 elétrons na camada de valência? Não. Se ele possuísse 2 elétrons, ele era 2 mais, não era 2 menos. X possui 6 elétrons na valência? Não. Ele possui 3, não 6. E a letra E, o composto se estabiliza com ligação covalente? Não, a gente nem viu ligação covalente ainda. É covalente, é ligação iônica. Então a resposta correta aí é a letra B. Dúvidas? Não. Então vamos para a próxima. Então aqui você tem, do jeito que eu coloquei, né? Aí sobe, ó, inverte, tá vendo? O primeiro é positivo, o segundo é negativo. E aí a alternativa correta vai ser letra B, porque o primeiro perde elétrons, 3 elétrons, e o segundo ganha 2 elétrons. Para ele ganhar 2, significa dizer que ele tem 6. Se ele ganhar 2, ele fica com 8. Quarta questão. No final do século XVIII e início do século XIX, graças ao trabalho de vários cientistas, chegou-se à conclusão de que qualquer tipo de material é formado por partículas extremamente pequenas, denominadas átomos, sobre um determinado elemento Y, o qual apresenta distribuição eletrônica. Um S2, S2, 2P6, 3S2, 3P5, ou seja, ele tem 7 elétrons na última camada. Se ele tem 7 elétrons na última camada, ele pertence à família 7A, que está no grupo 17, e o nome dessa família será halogênio. Tudo isso a gente falou quando viu tabela periódica. Então vamos lá. Constitui um elemento representativo? Sim, se termina em S ou P na distribuição, ele é um representativo. Se ele terminasse, verdadeiro, né? Se ele terminasse em D ou F, ele seria de transição. D de transição externa e F de transição interna. Pertence à família dos calcogênios? Falso, eu acabei de dizer, ó. Pertence à família dos halogênios, não dos calcogênios. Calcogênios é a família 6A. Terceiro, forma com o X do grupo 2 o composto iônico XY2? Sim, porque o 2 vai para o Y e o 1 vai para o X. Então fica realmente XY2. Verdadeiro. 4. Tem tendência a receber 2 elétrons, formando Y2 menos? Não. Se ele tem 7 elétrons na última camada, ele vai ter 1 menos e não 2 menos. Então esse 4 está falso. Quinto, tem seus elétrons distribuídos em 5 níveis de energia? 5 níveis de energia? Sim ou não? Até agora a gente tem 1 e 3, tá? Então pode ser, é 1, 3, 4? Não, a gente já cancela 1, 3, 4. É 1, 4, 5? Não, o 4 é falso, a gente já cancela. Apenas a afirmativa 1 é verdadeira? Não.
certo? Então, fica aí. Essa quinta está correta ou não? São 5 níveis de energia, 5 níveis, ou são menos níveis de energia, tá? Então, ó, a alternativa correta é letra A. Ele não tem 5 níveis de energia. Ele tem apenas 3 níveis de energia. Não é à toa que o número atômico principal dele vai ser igual a 3. Por quê? Porque ele tem 3 camadas, ó. Primeira camada, 1. Segunda camada, 2. Terceira camada, 3. Então, são 3 níveis de energia e não 5 níveis. Dúvidas? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Pronto, tá tudo certo, nada errado, né? Quinta questão. A camada mais externa do X possui 3 elétrons. Ou seja, X, se possui 3 elétrons, ele vai perder esses 3. Quem perde fica com carga positiva. Então é 3 mais. O Y tem 6 elétrons. Se ele tem. Ah, beleza, Carlos. Ok. O Y ele tem 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, ele não vai perder, ele vai ganhar. Mas ele vai ganhar quantos? Bem, se eu tenho 6 para 8, ele vai ganhar 2. Então, Y, 2 menos. O que é que acontece? Esse 3 desce para o Y, esse 2 desce para o X. Vai ficar como X2Y3. E daí a alternativa, letra A. Dúvidas? E aí, pessoal, só uma observaçãozinha que talvez você possa até ter uma dúvida, tá? Professor, e se viesse assim, x2 mais e y2 menos? Ia ficar o quê? X2, y2 está errado. Por quê? Todas as vezes que essas cargas forem iguais, você vai cancelar. Ficaria, no caso, x, y. Se for 2 mais 2 menos, um mais um menos, 3 mais 3 menos, 5 mais 5 menos, não importa a carga. Mas se elas forem iguais, você vai simplesmente cancelar. Você não vai inverter. Você só inverte quando as cargas forem diferentes. Diferentes. Iguais, não. Ok? Quanto a isso, tudo ok? Então, você tem aí o X, 3 elétrons. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Perde 3 elétrons, 3 mais, Y ganha 2 elétrons, 2 menos, inverto, tá? Faça a inversão, vai ficar X2Y3, alternativa letra A. Outro, átomos do X da família 3A. Família 3A. Se ele é 3 mais, então o X, deixa eu colocar outra cor. Então, se ele é 3A, o X ele vai ser 3 mais. E da família 5A? Família 5A, ele precisa de 3 para ficar com 8. Então, ele é Y3 menos. Aí vem. O elemento X possui na sua última camada 3 elétrons? Sim, verdadeiro. Certo? Verdadeiro. Então, ele vai ser verdadeiro. O outro. O elemento Y possui na sua última camada 5 elétrons. O elemento Y possui 5 elétrons, também verdadeiro. Se é família 5A, também está verdadeiro. Ok? Outro. O composto formado possui fórmula 5x e 3. X5, 3y. É isso aí, pessoal? Sim ou não? Acaba que horas? 9h30, é?
Não é 9,6, não? E, pessoal? Ah, tá. Mas eu já estou concluindo aqui, Jussiano. Se você quiser sair, tudo bem, mas eu já estou concluindo. Então, o outro composto diz assim: o composto formado é X5Y3? Não, certo? Não, não é. Porque foi o que eu disse para vocês, ó, se tem 3 e 3 positivo e 3 negativo, eles se anulam. Então, essa questão aí é falsa. Essa afirmativa é falsa, tá certo? Você vai ficar, ó, 3 3. Como não existe 3 3, certo? Simplificando, fica só XY. Então, é falso. O elemento X forma o cátion 3 mais? Sim. A gente acabou de ver aí, está escrito, é verdadeiro. 3 mais, tá certo. Tá ok? O elemento Y forma 3 menos? Sim, é verdadeiro. Nós vimos também que forma 3 menos. Tá ok? Ganha 3, forma 3 menos. E com isso a gente conclui aí essa nossa parte de compostos iônicos. Tem só uma continuação aqui, mas a gente faz na próxima aula, tá? Já que nossa aula está encerrando. Pessoal, eu espero que vocês